Oi, Rubens, boa tarde, tudo bem? Eu não te escuto. Tá fechado o microfone. Opa. E agora, tudo bem? Agora sim, agora estou te ouvindo. Tá bom. Eu vou estar aqui na sala para dar suporte técnico, então caso aconteça algum problema, eu fico à disposição, tá bom? Tá bom. Se fala via chat aí, né? Sim, vou ficar aqui. Ontem eu fui moderador também de outra sessão, só que tinha mais artigos, né? Hum, Eu fiz até a plaquinha hoje aqui para ver se. boa. Porque teve o palestrante lá que foi apresentar lá e ficou tipo assim: tinha 15 slides de apresentação dele, já é muito, né, para 15 minutos. Uhum, Aí ele ficou só nos dois primeiros. Ficou 10 minutos falando, aí desviou a conversa. Aí teve dois que tiveram problema com o tempo, né? E os outros dois acabaram adiantando, né? Mas eu vou, para não interromper, eu vou levantar a plaquinha aqui, já vou avisar antes. Ó, vou contar o tempo aqui, né? Quando uhum. fala 10 minutos, aí tem mais 5 para terminar. Para não fugir das regras aí do Congresso, né? Sim, senão acaba impactando todo mundo, né? Acaba impactando, né? Porque o pessoal se prepara. Eu, pelo menos, quando vou. Quanto tempo é? 15 minutos? Eu vou fazer a apresentação para 15 minutos, né? Uhum, Tento dar uma treinada antes, né? O pessoal entrou meio seco assim e começou. Um deles, né? Aí deu problema lá e a professora tava com ele lá, que era coautora do artigo, também não gostou. Né, bom. Mas só vamos lá, né? problema. Vamos lá, vamos lá. Sim. Vamos pra frente. Não, tomara que hoje fique tudo bem. Hoje creio que é mais tranquilo. Você estuda aí na USP? Sim, eu estudo administração na FEA. Hum. Que semestre que você tá? Tô no quarto semestre. Pela metade já, né? É. Tava pensando em já fazer o TCC já no semestre que vem, porque eu vim de outra graduação, então ainda consegui aproveitar bastante coisa. A outra graduação fez na USP também? Fui, eu fiz engenharia na Poli. Sim. Alguma coisa elimina, sim, né? Sim, Mas vai ser que você querer ser engenheiro ou administrador? com certeza administradora. Administrador. É, Engenharia não era pra mim, eu só não sabia hum. disso ainda. Eu fui. Eu fiz doutorado de administração, né? Aí eu dei aula na graduação da FEI lá, né? Algumas aulas lá eu ministrei, fui tutor, né? E aí tinha os alunos lá, né? Aí perguntei para eles, né? Falei, mas por que que vocês, né, estão estudando administração, né? Aí a maioria era assim, não, entrei na engenharia, não consegui concluir, aí sabe, sempre. Aí eu fiz a pergunta, né? Falei, mas vocês sabem que o administrador faz, né? Aí eles também não tinham noção, né? Falei, o administrador é o chefe, né, meu? Basicamente é isso, é. Você vai ser chefe de engenheiro, de outras funções, o administrador, ele tá ali, né? Ele já entra, faz o estágio, ele já vai virar um gerente, né? Um Sim, coordenador, um gerente, um diretor, esse é o caminho, né? pra mim é. Eles não tinham essa noção, né? Que eu falei, então, você tem que preparar para isso, né? Para fazer gestão de pessoas, principalmente, né? Para não ter equipe abaixo de vocês, tomar decisões, né? Mas eles não sabiam, não tinham essa noção, né? Eu falei, o administrador, você vai entrar, vai fazer um estágio e dali vai seguir, né? E qual que é a carreira do administrador? É ser um coordenador, né? Um auxiliar administrativo, depois o coordenador, até um analista também, né? Mas assim, a tendência é virar um gestor, né? E aí, gestor, aí vai ter que ter apetite, né? Sim. Eu
não gostei da engenharia porque foi uma formação muito técnica. E eu, eu me sentia meio alienada assim, de como o mundo funcionava. Hum, E eu acho que a administração ela é muito mais ampla, no sentido muito positivo, de te dar muitas ferramentas. sim. E eu, justamente por isso que eu estou aqui. É. A ciência da administração é a única ciência que ela permeia todas as outras profissões. A administração é a única a fazer isso. Então, eu posso ser um médico, mas eu tenho um consultório, eu vou ter que fazer a administração do médico. Se eu for um advogado, eu tenho a administração do escritório, sabe? Se eu sou engenheiro e tiver uma engenharia, eu vou ter que ter uma parte da administração ali, entendeu? Então, a administração, ela permeia todas as profissões. Essa que é uma das vantagens da administração, né? Então, não precisa você estar focado ali, ó. Tipo, se eu me formei em engenheiro, eu me formei em engenheiro da computação também, né? Mas eu trabalhei na Siemens, e aí a carreira técnica, a gente fala que tem a carreira Y, né? Não sei se você já ouviu falar isso na gestão de pessoas. Carreira Y é assim, você começa como técnico, aí chega num ponto da sua carreira que você tem que se decidir, ou continua técnico ou vira um gestor. Porque dentro da TI eu tenho o CIO ali, né? Que, que comanda o departamento, né? E aí depois que eu virei gestor, aí só estudei administração. Aí fiz o bacharel, fiz mestrado, doutorado, aí tô fazendo pós-doc agora também lá na Mackenzie. Que ótimo. É muito bom saber da sua trajetória, porque conversa muito com a minha. Então, fico É, feliz. Muito obrigada por fico feliz que tá, compartilhar. tá no caminho aí. Já é quase 6 horas já, hein? Deixa eu abrir aqui quem vai ser a primeira palestra, apresentação, né?
Olá, boa noite. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom? Tudo jóia, Rubens? Tudo bem. Tudo Boa noite a aguardando para todos aí. começar? Boa noite. Então, só tá o grupo de vocês aqui, viu? Pelo que eu tô vendo aqui na lista, é o Ricardo, Ivair e Alexandre, né? Uhum, Dos outros grupos ainda falta a Juliana, Daniel, a Maria Daniela, que seria o primeiro trabalho a apresentar, né? uhum, De vocês seria o último, né? Aqui na ordem do PDF, né? tá bom. É, quiser Esperar aguardar um mais, pouquinho, né? né? É, Guardar mais um pouquinho. sim. Boa noite, professor Rubens. Me ouve? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Também, Ricardo. Ah, legal. Estou testando o áudio aqui agora. Não, tranquilo, tá? Tô te ouvindo bem. Ah, legal. Estamos aguardando mais os outros participantes, né? Agora a Perfeito. gente tem 7. Tem um grupo completo. Tem mais o John que representa um outro grupo o John e a Juliana Amaral são da mesma equipe, né? E eu não tenho ninguém do primeiro grupo, que é da Universidade Federal de Santa Maria, ainda. Acho que se você não, se o pessoal não se importar, acho que a gente poderia dar sequência no segundo grupo, depois no terceiro, né? Ou aí quando Sim, chegasse o outro começasse, né? Acho que a gente vai sim. adiantando a sessão, né? Se não se importarem, Ok. a gente Então avança, vou né? fazer a abertura, então, e a gente começa. Pode começar pelo o segundo grupo, que é do John e da Juliana? Estão na segunda ordem. Pode Boa ser, João? noite. Sim, claro. Vou compartilhar minha tela e já faço a apresentação. Então tá bom. Eu só vou fazer a apresentação e as regras aqui do Congresso. Ok, Então, o eu meu aguardo. nome, eu sou o Rubens Santana, né? Eu estou representando aqui a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou pós-doutorando lá em administração de empresas e
e vou ser o moderador aqui da sala, tá bom? Então, assim, as regras são assim, são 15 minutos para cada apresentação e depois a gente tem de 5 a 10 minutos para debate. Então, eu vou pedir para que tentem, dentro desse tempo de 15 minutos aí, fazer a apresentação. Fiz uma plaquinha aqui de 5 minutos aqui, ó, que eu vou contar o tempo. E porque ontem eu tive alguns problemas com a apresentação, né? Eu fui moderador de uma outra sala e tinha mais artigos. E teve duas apresentações que superaram mais de 20 minutos, né? E acabou atropelando o tempo. Então, eu vou estar avisando vocês aí. E se passar um pouquinho, não tem problema, tá? Porque a gente tem, hoje são 3 artigos e a gente tem 1h30 de sala. Então, John, por favor, você pode começar, então, compartilhar sua tela. Está vendo a minha tela, professor? Sim, sim, perfeito. Ok. Então, eu vou começar aqui a cronometrar o tempo também e já vou começar a apresentação. Tá bom. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a centralização e padronização de dados operacionais na gestão, uma intervenção no setor agrícola. Esse é um relato técnico. Ele foi escrito por mim, John Elias Krenechin, e foi acompanhado pelos professores Pascoal Tadeu Russo e a professora Juliana Ventura Amaral, do curso de mestrado da Faculdade FIPECAP. Bem, na introdução, eu trago um pouco a contextualização da empresa A. Nesse caso, a empresa se manteve anônima e nós trataremos ela aqui somente como empresa A. A empresa A, ela é uma líder no segmento agrícola brasileiro e está em expansão. Hoje ela é uma das 3 maiores empresas agrícolas do Brasil. Os desafios surgiram na integração de dados operacionais que estavam dispersos em diversas unidades e diversas informações. Então, ela tinha diversos sistemas que operavam, né, dentro da sua estrutura corporativa. Ela tem unidades espalhadas por todo o Brasil, né, e isso dificultava bastante ter essas informações que ela precisava para tomar decisões. E um outro ponto é a centralização e otimização dos acessos às informações. Isso precisava ser muito otimizado, né? E isso tornava algo que, para ela, era essencial na tomada de decisões e na agilidade dos dados. Então, isso iniciou um processo de transformação digital. O agronegócio, ele é uma área que ele vem evoluindo muito, né? A gente fala muito de agronegócio 4.0. Só que isso é uma visão muito de campo. Quando a gente olha a parte de back-office, a parte de escritórios, contabilidade, administração, finanças, ele não está tão evoluído quanto o campo. Então, o que a gente fez é entender como a área de back-office podia acompanhar essa evolução do campo com essas tecnologias. Então, a agricultura moderna, ela exige uma rápida coleta, análise e aplicação de dados para tomar decisão eficazes. Não só o campo, mas também a parte administrativa. E, para isso, um sistema robusto de gestão de dados é fundamental para garantir essa competitividade. Não só um RP, mas um sistema que coletasse esses dados do RP e modelasse tudo isso para tomar decisão. Então, nós elencamos a área de controladoria e a área de BI para que fossem as áreas que liderassem esse processo de integração corporativa. Tudo isso através de uma plataforma única para que ela fizesse toda a rastreabilidade das operações, desde o início do plantio, né, até a parte de distribuição dos produtos, que é a venda para o cliente final. A questão de pesquisa que norteou esse trabalho foi como a centralização e padronização de dados operacionais impactam a eficiência e a transparência na gestão das operações agrícolas na empresa A. Através dessa questão de pesquisa, surgiu um objetivo geral e alguns objetivos específicos, sendo eles: desenvolver uma estratégia de orçamento integrado para melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficiência operacional. Para atingir esse objetivo, desmembramos em 4 objetivos específicos, sendo eles: criar um sistema de orçamento interligado
para todas as áreas, promovendo uma visão global dos recursos financeiros e contábeis. Isso é importante porque essa empresa ela é muito verticalizada. Ela trabalha na área da lavoura, pecuária, piscicultura, energia elétrica, na parte de indústrias, beneficiamento, e essa interligação era algo vital para ela continuar as suas operações. Outro ponto ela precisava desenvolver capacidades analíticas para melhorar e se preparar diante de cenários desafiadores de mercados. A gente sabe que a agricultura, ela passa por situações ou por ciclos econômicos desafiadores, sendo eles climáticos, sendo eles econômicos, sendo eles através de guerras, faltas de produtos, potássio, nitrogenados. E essa empresa precisava estar preparada com isso, com dados reais. Outro ponto importante que foi levantado, que era promover treinamento para garantir que todas as equipes, né, tanto as equipes táticas, estratégicas e operacionais, compreendessem e contribuíssem de forma eficaz para que esse sistema integrado funcionasse de fato. E com tudo isso, nós tínhamos que gerar indicadores de desempenho que fossem vinculados à operação e vinculados ao orçamento. Então, era desenvolver e monitorar indicadores de desempenho alinhados aos objetivos estratégicos da companhia e também ao orçamento da empresa. O referencial teórico para a construção desse relato, ele partiu do pressuposto da integração do sistema de gestões de dados, que foi essencial para a sustentabilidade e competitividade ao longo do prazo. O setor agrícola, a gente sabe que ele enfrenta desafios, como eu disse inicialmente, porém, climáticos, mas também porque as commodities hoje não é o produtor rural que define o preço, é o mercado. Então, o que está na mão dele é uma gestão de custos eficiente. A única coisa que ele tem é o time de venda, mas não o preço sobre o produto. Então, exige dele uma gestão sempre eficiente em produzir melhor com o menor custo possível. E uma tecnologia otimizada. Então, hoje, ele precisa adotar as melhores práticas de tecnologia no mercado. Um RP, um BI, uma IoT, né, que traga melhor precisão e previsão de custos e receitas. E que permita uma visão consolidada de todas as áreas de operações, logísticas, finanças, contábeis, né, onde colabore com tomar decisões mais confiáveis para todos os seus gestores. E, lógico, trazendo isso, a gente constrói uma governança corporativa, uma área de compliance muito mais robusta e transparente, que são práticas sólidas, né, e essenciais para que os investidores olhem para essa empresa e consigam ver ela com um olhar muito mais atrativo. Então, a conformidade regulatória, além de ser positiva para os investidores, também traz uma reputação boa para a empresa e consegue colocar ela para acessar mercados globais, não somente mercados locais no Brasil. E alguns desafios e oportunidades, né, desses sistemas integrados foi os desafios iniciais, que é a integração de sistemas isolados e as resistências a mudanças que foram encontrados. Como comentei inicialmente, a empresa ela operava com diversos sistemas que não se conversavam. E também a resistência das pessoas. Eram funcionários com muito tempo de casa, com 20, 25, 30 anos de casa lá que estavam à frente dessas operações. Mas também tínhamos oportunidades, que era a melhoria na automação, na redução de erros, aumento na transparência e cumprimento das normas contábeis, que cada vez mais vem normatizar e padronizar, né, as questões das legislações, tanto no Brasil quanto de forma internacional. A metodologia utilizada para essa pesquisa, né, então o design da pesquisa foi uma abordagem pragmática utilizando pesquisação. A investigação de variáveis foi dada antes e após a implementação do projeto, que deu seu nome de gestão à vista. A coleta de dados, ela teve dois aspectos. Primeiro foi quantitativo, que foi tomado métricas operacionais e financeiras, comparando a eficiência de custos, né, antes da implantação do projeto e depois da implantação do projeto, e foi qualitativa, que foi analisando a percepção coletada em conversas com gerentes de fazenda, gerentes das áreas de negócio, e gerentes e analistas também que estavam envolvidos no dia a dia das operações. Tivemos 20 participantes envolvidos dentro dessas categorias.
E os temas avaliados nessas conversas, né, e nesses dados quantitativos foram eficiência operacional, orçamento, integração de sistemas, gestão de custos, controle de estoque e respostas a mudanças de mercado. Quanto a empresa tinha resiliência e adaptabilidade para essas questões. O período de apuração de resultados, ele foi durante 12 meses após a implantação completa do projeto. Então, foi analisado 12 meses antes dos dados e 12 meses após a completa implantação do projeto. A comparação temporal dos dados operacionais e financeiros, antes e depois, eles foram importantes para a gente conseguir analisar qual era o reflexo de toda essa mudança do projeto dentro dos números da companhia. E o gestor responsável pelo projeto, ele continuou monitorando os indicadores-chave de desempenho trimestralmente. Isso para garantir que existia uma sustentabilidade na melhoria alcançada para ajustar isso conforme necessário, que não fosse algo pontual, e sim algo mais perpétuo dentro da própria geração de resultados da empresa. Com relação ao resultado dos dados conseguidos nesse relato técnico, foi-se obtido uma redução de 40% na manutenção. Isso foi atribuído ao monitoramento contínuo e à melhor alocação de recursos. Então, após a centralização dos dados em uma plataforma única e uma uniformidade das informações, foi possível dar maior visão real aos gastos para os usuários, para os mecânicos, para os gerentes, e com isso eles fizeram um melhor escalonamento de suas máquinas. Tivemos vários relatos dele, pontos ao longo desse tempo, né, mostrando como isso foi eficiente. Outro ponto foi redução de 30% no nível de consumo de combustível, isso em quantidade, que foi uma otimização de rotas e uso eficiente de maquinários. Isso foi graças ao uso de dados, né, precisos ali em tempo de correção. Então, diariamente eles tinham esse consumo de combustíveis para poder medir a eficiência deles e a troca de imobilizados, né, por equipamentos mais eficientes e a redução de frotas excedentes. Então, onde tinha muita frota excedente, teve a redução. E 25% na redução de serviços terceiros. Então, foi analisada a internalização de vários serviços e a otimização de mão de obra. E também redução de 10% do excedente, né, de horas extras, com a readequação e ajuste de pessoas em atividades chaves, com a realocação de centros de custo, emparelhamento de conceitos entre despesas e custos também. Teve um aumento na eficiência operacional, aumento de 3% na produtividade média, parece pequeno, mas a longo prazo isso mostra resultados positivos. Teve indicadores de desempenho, o ciclo de produção reduziu bastante, né? Teve uma melhora com relação ao mercado, ao tempo de respostas e análises, e a taxa de utilização de equipamentos também teve uma melhora. Então, maximizou o retorno sobre os investimentos, que é o ROI. Na satisfação gerencial, foi verificado que os gestores passaram a confiar mais nas informações da empresa, favorecendo decisões táticas. Então, foi decisões mais precisas, mais ágeis em tempos, né, de tomar decisão. Essa centralização permitiu uma gestão mais integrada de todas as unidades, facilitando a comparação e análise de uma unidade com a outra e a performance da empresa. Decisões ágeis, então, acesso imediato à informação e aos dados atualizados permitiu que a empresa respondesse rapidamente a flutuações de mercado e condições operacionais e ajustasse o seu orçamento em tempo de correções. Então, decisões críticas, como ajuste de produção, redistribuição de recursos, pudessem ser tomadas com maior precisão pela equipe administrativa e diretoria. E também teve um processo de transparência de controle. Então, o sistema proporcionou uma rastreabilidade mais completa das operações, desde a aquisição de insumos até a distribuição final, aumentando mais a transparência e a accountability também de toda essa questão de compra, aquisição e distribuição. Na questão de feedback com os usuários, nós tivemos um bom retorno com relação à plataforma intuitiva. Os usuários relataram que a interface da plataforma era fácil de usar, permitindo uma análise rápida e eficiente de grandes volumes de dados. Isso contribuiu para uma adoção mais rápida e eficiente do sistema, com menor resistência a mudanças e maior controle operacional. Então, houve uma percepção geral
do controle das operações com os gestores, onde se sentiram mais capacitados em monitorar suas operações em tempo real. Esse tempo real é D-1. Então, hoje eles conseguiam ver tudo que aconteceu ontem, e aí eles conseguiam corrigir e conversar com a equipe que estava acontecendo. E essa visibilidade trazia maior gestão para eles do dia a dia, e maior qualidade também das operações. Com relação à eficácia da integração dos sistemas, a redução de erros e a integração de sistemas reduziu significativamente os erros de entradas e processos de dados, aumentou a confiabilidade de informações por não ter várias entradas de vários sistemas e ter que fazer isso de forma manual, melhorou a comunicação, que antes eram vários departamentos conversando, gerando relatório, vários silos de informações, isso centralizou numa plataforma só, e adaptação a mudanças de mercado, a empresa demonstrou uma grande capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças de mercado, baseada em tomadas de decisões em dados e atualizações mais precisas. As conclusões desse trabalho são que a eficiência operacional é que o projeto de gestão à vista reduziu custos e aumentou a produtividade, mantendo os resultados eficientes por 12 meses. A governança e transparência, que foi a centralização de dados, melhorou a governança, melhorou a rastreabilidade e o controle das operações, permitindo decisões mais precisas. A capacitação e adaptação foi que a resistência inicial ela foi superada com conduções, treinamento e orientações que garantiu a adequação de sistemas e a capacitação contínua das equipes. Então, o sistema em si, ele superou, né, 100% das unidades da empresa, ele operou, né, com aceitação total dos níveis operacionais e táticos. Houve uma sustentabilidade das melhorias, então os benefícios foram sustentáveis, criando uma base sólida para operações futuras, desde que a empresa siga as métricas e parâmetros do projeto. No impacto estratégico, o projeto de gestão à vista marcou a transformação digital da empresa A, que alcançou novos níveis de informação, conciliação e rastreabilidade de dados, preparando uma base orçamentária tanto de OPEX quanto de CAPEX. E as limitações desse trabalho e sugestões foi que a pesquisa limitou somente em 12 meses. Talvez ela não tenha capturado todas as variações ao longo prazo. Então, o que a gente sugere é que futuros estudos devem incluir comparações com outras empresas e explorar o uso também de novas tecnologias para otimizar operações ou períodos mais longos de tempo. E as recomendações que nós terminamos é que expandir esses sistemas e investir em novas tecnologias, mantendo a equipe capacitada e organizada e alinhada com a metodologia do projeto. Aqui são as referências que eu utilizei e eu finalizo minha apresentação com 16 minutos e 30. Muito obrigado, professor Rubens. Deixa eu ver aqui. Alguém da sala quer fazer alguma pergunta, algum questionamento para o John sobre a apresentação? Eu só gostaria de parabenizar o John pela condução da pesquisa, um trabalho muito relevante. Parabenizar os autores aí pela conclusão. Parabéns ao grupo, John. Excelente trabalho. Muito bom. Obrigado, professor. Eu John, também queria parabenizar o John e agradecer pela oportunidade de ter participado na finalização assim do trabalho. O John fez o trabalho praticamente todo, a gente fez ajustes só e assim ficou muito bom. E mais também para trazer para a plateia assim como é interessante a gente poder ter essa perspectiva de relato técnico, né? Porque às vezes a gente tem só foca mais em artigo científico e a gente tem a oportunidade de trazer um relato técnico, um artigo tecnológico que traz essa vivência prática e propicia a gente compartilhar episódios práticos, né, a vivência profissional que a gente tem. muito bom. Obrigado, Juliana. Ô, John, só tenho uma pergunta. Qual que foi a plataforma única que você centralizou essas informações? Foi uma ferramenta de business inteligente chamada ClickSense. Ah, o ClickSense, né? Ok. Isso, perfeito. Então, assim, o meu feedback, eu gostei muito do trabalho,
porque é uma área que eu desenvolvo também, né? Inclusive, eu estou desenvolvendo o sistema de biointeligência para um banco hoje, né? E é mais, assim, diferente um pouco aí da agricultura para o financeiro, assim, o que eu vi é, assim, é o RP, é o BI, né? É que só, eu não tenho o IoT ali, são os dispositivos que devem ficar espalhados ali na fazenda, esses sensores, né? Captando os dados, né? E lá a gente está trabalhando com o Power BI. Então, assim, é muito relevante. É uma parte da minha linha de pesquisa, que é a tomada de decisão é, por meio de dados, né, o data driving, e, e com o seu trabalho dá para ver que perceber como o nosso agro está desenvolvido, né? Então, essa do que a agrotech, você deu uma bela demonstração aí, um belo case que o agronegócio tá em fase com a tecnologia, né? Ó, falou em RP, falou em BI, em IoT, né? E a tomada de decisão por meio dos dados que são demonstrados lá no BI, né? E, e isso é muito importante, né? Então, eu te agradeço e parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Obrigado, professora Juliana. Obrigado aos demais colegas. Ó, o próximo seria aqui a implementação de indicadores KR para apresentação de projetos estratégicos fomentados pela política da inovação, da UFSM. Vocês estão preparados já para fazer a apresentação? Sim, professora. Aham. Sim, então, por favor. Uhum. Tá bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, com a apresentação, primeiramente. Enxergam a apresentação? Sim, sim, perfeito. Sim? Tá bem, então. Boa noite a todos, então. Eu pude pegar um pouco, verificar um pouco o trabalho do colega, então, e agora venho a trazer a nossa pesquisa, então, para contribuir também. Nós um pouco diferente, então, nós trabalhamos, né, na contabilidade pública, então, meu nome é Juliane, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, sou mestranda do nosso programa de pós-graduação de gestão pública, e comigo, então, nessa pesquisa estão o nosso pró-reitor da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, professor Daniel, e a nossa bolsista Maria Daniel. Então, nosso estudo ele é intitulado Relato Técnico, Implementação de Indicadores KRs para Apreciação de Projetos Estratégicos Fomentados pela Política de Inovação na UFSE. Introduzindo, então, esse relato técnico que a gente vai trazer nele. Então, é um relato técnico que aborda a implementação de indicadores-chave de resultados para apreciação de projetos estratégicos fomentados pela política de inovação na Universidade Federal de Santa Maria. Que esses KRs, então, seriam métricas, né, específicas e mensuráveis que indicam o sucesso no alcance de um objetivo. Então, em contraponto, né, talvez outras pesquisas que tragam bem mais adiante já, né, indicadores, ferramentas, quando a gente trabalha na questão pública, é um pouco dificultoso às vezes, né? Então, o que a gente traz é um pouco incipiente, que é essa implementação desses indicadores que a gente trouxe, mas quando a gente fala em contabilidade pública é um pouco dificultoso, né, essa implementação, mas a gente traz, então, como um case de sucesso essa implementação que a gente trouxe na política da inovação, que a gente não verificou em outras instituições de ensino superior, a presença de indicadores nesse sentido. O método, então, é um relato de experiência, então a gente traz bem o que ocorreu, né, como é que foi essa experiência nossa na nossa instituição. Então, um relato de experiência como uma produção de conhecimento que aborda vivências acadêmicas e profissionais nos pilares da formação universitária. Então, a gente traz relatando essa experiência, né, do que a gente encontrou, como é que a gente fez esse método que foi criado por nós e o que a gente verificou de benefícios na adesão dele. Trazendo um pouco do contexto, então, né, o que seria a política de inovação. Então, ela é um tema bastante emergente. Então, na nossa instituição, ela foi aprovada em 2021, através de uma resolução, e ela foi aplicada agora apenas em 2023. Então, 2023 que ela entrou em aplicação, e essa metodologia que eu trago de indicadores já foi implementada nessa primeira aplicação dela. Então, a política de inovação da nossa universidade, ela dispõe sobre organização
e gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia, o empreendedorismo e a gestão da propriedade intelectual no âmbito da instituição e das suas relações com as empresas públicas e privadas. Esses recursos, então, dessa política, eles são aplicados exclusivamente para pesquisa, desenvolvimento e inovação, com deliberação do Conselho Superior dessa instituição. E o foco dele, então, é incentivar a inovação, o empreendedorismo e a pesquisa científica e tecnológica em interação com a sociedade, visando contribuir para o desenvolvimento do sistema produtivo. Então, o que ocorreu foi, com a implementação dessa política, tinha uma parcela de recurso que seria destinada para projetos da política da inovação. Então, se começou a discutir dentro desse conselho, dessa pró-reitoria, como seria utilizado esse recurso, como ele seria aplicado, e depois chegou à conclusão que seria importante também ter métricas para ele, né? Então, é isso que a gente vai relatar aqui. Então, primeiramente, o método de aplicação, como é que ele foi decidido, então? Ele foi decidido que esse recurso destinado para inovação e empreendedorismo, ele seria aplicado em áreas prioritárias da instituição. Então, abrangeu ensino, pesquisa, extensão, inovação, internacionalização, parque tecnológico, unidades e a gestão e fomento do próprio programa. Então, foram estipuladas essas áreas como sendo as áreas que seriam alocados essas questões, que a gente vê muito na questão da universidade empreendedora, né? Quando a gente fala em inovação, a gente verifica que toda a universidade, né, ela faz inovação e empreendedorismo, então por isso se incluiu todas as áreas. Os projetos tiveram, então, características, então, além de quais seriam as áreas que seriam alocados recursos, também foram elencadas características, que seriam a questão da institucionalidade, abrangência, universalidade, aplicação finalística, fomento de áreas mais restritas para captações internas, e sendo tudo isso, então, dirigido por um conselho superior, então, que é formado por pessoas estratégicas da própria universidade. A partir disso, então, com essa metodologia feita, sendo apresentado projetos que teriam, né, todas essas características e estariam dentro daquelas áreas, veio também o questionamento de, após a gente aprovar esses projetos, né, eles terem todo uma especificação de objetivos, orçamento, qual a estratégia, quais benefícios que eles trariam, tinha também a questão de, então, como mensurar eles, né? Porque a gente se propõe alguma coisa para esse conselho no momento que a gente apresenta ele é aprovado, mas seria interessante ter esse acompanhamento, né? E ser verificado até para próximas aprovações, por exemplo, a gente vê se a gente está no caminho certo, se a gente tem que tangenciar algum aspecto. Então, como mensurar? A implementação de indicadores-chave para apreciação desses projetos, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão e eficácia dos projetos, aumentar a eficiência e transparência na gestão dos recursos e garantir impactos significativos e mensuráveis em diversas áreas. Então, esse conselho que nós participamos, ele tem sempre uma preocupação, porque ele está tratando de recurso público, né? Então, no momento que a gente trata de recurso público, a gente tem que ter métricas, né, bem definidas. Todas as reuniões que são feitas por esse conselho, elas têm atas e tudo mais que são divulgadas, né, que qualquer pessoa pública pode verificar. Então, tem toda a importância que foi verificada em ter métricas para isso. Então, por isso de trazer essa questão, né, de ter indicadores para mensuração desses projetos. Aqui foram elencados, então, os indicadores, tanto a forma dos projetos estratégicos, como é que eles seriam, quais as áreas, como também os indicadores, eles foram deliberados por este conselho. Então, foi uma metodologia adotada pelo conselho, foi em várias reuniões, eles trouxeram informações, e se discutiu e chegou a esses 16 indicadores que tem grupos, então. Então, por exemplo, desde o alinhamento ao PDI da universidade, né? Então, se ele está vinculado a alguma diretriz institucional, o aproveitamento dos projetos, se tem um plano de comunicação, né, para divulgar essas informações, a participação de empresas locais e regionais, a captação de recursos externos, então se conseguiu alguma parceria externa, os impactos sociais, ambientais, tecnológicos, econômicos e científicos desse projeto, o impacto na formação e sensibilização dos discentes, se houve um TCC, uma dissertação ou uma tese envolvida com esse projeto, a popularização e difusão da ciência, tecnologia e cultura, então se teve alguma patente, alguma coisa que foi divulgada em relação a isso, as produções bibliográficas e artísticas, então, né, se foi divulgado, foi participado em eventos, como esse que a gente está fazendo agora, então, essa divulgação, tecnologias, produtos e serviços e processos novos ou
aperfeiçoados a partir desse projeto, se ocorreu licenciamento, cessão ou transferência de know-how de alguma coisa que foi produzido dentro desse projeto estratégico, o desenvolvimento local e regional, então se teve algum impacto a partir desse projeto, a criação de novas parcerias, negócios e empreendimentos, então se, por exemplo, foi criada uma startup a partir desse projeto ou alguma outra empresa, e o retorno financeiro do projeto, então, para o ecossistema. Se verificou alguns resultados, então, com a aplicação e desses indicadores, então, os resultados e impactos que a gente observou, né, porque uma coisa foi o que a gente preveu quando a gente estipulou eles, e aí depois outra coisa foi o que a gente utilizando eles como meio de avaliação, o que a gente percebeu. Então, a gente percebeu uma avaliação detalhada dos projetos, então, que saiu um pouco, né, do achismo, da questão de só uma opinião, então, de ter realmente uma avaliação detalhada desses projetos com algo que tinha sido previsto já anteriormente, né? Então, ter parâmetros específicos para cada indicador, a identificação de pontos fortes e áreas de melhoria e o alinhamento com os objetivos institucionais. Benefícios, então, nós percebemos vários, né, muitos vinculados à questão de ser recurso público, né, então, tanto da eficiência e transparência, então, que tudo isso foi divulgado nos sites da instituição, melhoria na gestão dos recursos, clareza na alocação e uso dos investimentos, os impactos significativos, então, sociais, ambientais, tecnológicos, que foram mensurados, metrificação da ação para otimização de recursos e aplicação de princípios de gestão, né, que quando a gente verifica, muitas vezes, nos ambientes públicos não necessariamente se aplica a gestão, então a gente verificou que seria uma forma de trazer uma gestão para esses recursos. E a cultura da responsabilidade, então promoção da responsabilidade e prestação de contas, sustentabilidade e credibilidade das iniciativas públicas, então que é uma parte que a gente verifica que, tendo indicadores que vão mensurar os impactos trazidos por esses projetos, traz uma responsabilização maior ainda para quem traz esses projetos, né, para avaliação. Então, não apenas tu tem que ter um projeto muito bom para ser aprovado, mas também tem a questão de que depois ele vai ser avaliado, né, e vai ser verificado se ele alcançou os objetivos dele, se ele não alcançou, por que ele não alcançou, vai ser questionado. Aqui a primeira avaliação parcial, então, foi iniciado em 2023, essa ação, então nós tivemos o primeiro ciclo de projetos aprovados e já tivemos uma avaliação parcial. Então, a gente começou a fazer algumas análises dos projetos que foram colocados, o que ocorreu, né? Então, quais foram os indicadores que eles abrangeram ou não e quais foram de modo geral. Aí a gente percebe de que alguns projetos, eles tendem para mais um lado, né? Alguns tendem mais para um viés, por exemplo, tecnológico, alguns para um viés mais social, mas a gente percebe que o programa como um todo, ele vem abrangendo de forma geral o que ele se propõe. Então, a gente fez essa análise tanto de cada um desses projetos, das entregas totais ou parciais, e também essa avaliação do programa como um todo, né? Que a intenção dele é conseguir abranger todos aqueles indicadores, talvez algum projeto com mais alguma coisa e outro com menos, mas que de forma geral a gente consiga abranger todos os lados. E por fim, então, trago algumas conclusões desse relato. Então, a implementação dos indicadores chaves de resultado demonstrou ser uma iniciativa fundamental para aprimorar a gestão e a eficácia dos projetos. Ao adotar uma abordagem sistemática e mensurável, conseguisse não apenas aumentar a eficiência e a transparência na gestão dos recursos, mas também garantir que os investimentos em inovação produzam impactos significativos e mensuráveis em várias áreas, incluindo a social, ambiental, tecnológica, econômica e científica, que a gente, quando fala muito, a gente que está no ambiente, em inovação, se pensa muito a questão tecnológica, mas, por exemplo, a social foi algo que a gente conseguiu implementar bastante nesses projetos e cobrar a partir dos indicadores. A criação de parâmetros específicos para cada indicador permitiu uma avaliação detalhada e objetiva dos projetos, facilitando a identificação de pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias, e essa prática não apenas alinhou os projetos com os objetivos institucionais, porque a gente, né, tem uma instituição com o seu próprio objetivos e missões específicos, mas também promoveu uma cultura de responsabilidade e prestação de contas, essenciais para a sustentabilidade e credibilidade das iniciativas públicas. Inclusive porque a gente está falando de um programa que se iniciou, né, em 2023, então ele tem toda uma característica para ser criada, então a gente tem essa responsabilização frente a isso, de como tanto a universidade, como a academia, a cidade, como é vista a aplicação desses recursos.
E, por fim, então, além disso, a adoção desses indicadores ressaltou a importância de aplicar princípios de gestão do setor privado no setor público, a metrificação das ações trouxe vital para a otimização dos recursos e a maximização dos impactos positivos, fortalecendo a confiança dos stakeholders e posicionando a UFSM como um exemplo de inovação e eficiência na administração pública. Em resumo, por fim, a implementação desses indicadores trouxe benefícios tangíveis, como a gente falou, promovendo uma cultura de excelência na gestão de projetos e garantindo que os recursos destinados à inovação sejam utilizados de forma eficaz e transparente, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do ecossistema de inovação local e regional. Seria isto. Concluí minha apresentação. Muito obrigado, Juliana. Alguém da sala quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Juliana? É Juliane, né? Juliana é minha filha. Juliane com I, isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu tenho um questionamento aqui. Então, primeiro, assim, parabéns, viu, Juliane, pelo trabalho. Acho que pela iniciativa da universidade, né? Porque é um órgão público, né? E já dizia Peter Drucker, né? Que é o pai da administração, quem não controla não gerencia. Então, Perfeito. com essa adoção dos KPIs aí, né? São 16, né, que você colocou. Isso. Passa a ser a gente controlar esses KPIs, né? Que é a finalidade quando você cria indicadores, né? E a partir daí você começa a fazer a gestão desses KPIs, né? Bem que o projeto tá recente, 2023, né? Isso. Mas com o andar do passar dos anos aí, eu vou ter mais dados e vou conseguir comparar o andamento desses KPIs. Se está subindo, se está baixando, né? Que essa que é a finalidade. E minha pergunta é nesse sentido aí. Como que está sendo hoje? Eu tenho os KPIs, mas esses KPIs têm que ser divulgados, né? Tem que ser visualizados para a gente saber realmente se está surtindo efeito, né? Como que Claro. está sendo feita essa questão da divulgação e visualização desses KPIs aí? Perfeito. A gente tem esse conselho, né, superior da ProInova, então, que é quem deliberou sobre isso, e também a gente já fez algumas apresentações de como está sendo esse acompanhamento dos indicadores. Mas a gente criou também numa página, então, na página da Pró-Reitoria, a gente criou uma aba específica para os projetos, então a gente está divulgando. Eles foram apresentados primeiramente como um Canva, então a gente cobrou do pessoal aproveitar apresentar nessa metodologia os projetos, né, para trazer todos os benefícios, as estratégias, os recursos aplicados, e agora a gente está divulgando os relatórios em conjunto com essa avaliação do programa e a avaliação também dos indicadores. E aí também a gente criou um Power BI, então, para várias ações da Pró-Reitoria, e aí também envolve a aplicação desses recursos. Então, é possível entrar no site da nossa instituição e verificar quanto já foi gasto de cada um dos projetos, o que esse projeto já apresentou até o momento de indicadores. Então, a gente está trabalhando bastante com essa transparência para gerar uma credibilidade, inclusive, né, do próprio programa por ser novo. Muito bom mesmo. Uma situação que me chamou a atenção também é que o FSM aí, ela foi classificada no ranqueamento mundial aí, uma das melhores, né? Ela está bem ranqueada, né? É a 25ª aqui no Brasil e justamente por produção científica, né? Vocês estão de parabéns lá, viu? Muito obrigada, muito obrigada. A gente tem uma parte tecnológica, né, muito forte. Agora a gente está trabalhando também com essa parte bastante social, né, do empreendedorismo, então tentando fomentar outras frentes também, mas estamos muito bem em algumas frentes já, ficando em alguns rankings, inclusive. Isso aí. Então tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Então tá bom. A gente pode passar agora para a última apresentação, que é da desenvolvimento de ferramenta para a gestão de conhecimento em uma instituição de ensino superior. É tudo pessoal, meus amigos ali do Mackenzie, né? Estamos juntos. Tudo aí. E vocês estão preparados para começar a apresentação? Sim. Acho que só precisa a tela ser descompartilhada pela Juliane, né? Sim, Aí. por favor. Deixa eu marcar o início do tempo de O Ricardo vocês. já vai dar entrada aí na apresentação. Tá bom.
Não é sobre essa bonita ilha, não. Mas já deu uma quebradinha, né? É isso daí. O pessoal consegue enxergar a minha tela? Sim, tá Com perfeito. certeza, tá perfeito, Ricardo. Bom, primeiro, meus cumprimentos aí a todos os presentes, tá? Cumprimento especialmente o professor Capellosa, que nos orientou nesse trabalho, né? E aí a todos os organizadores da Emprade por dar a oportunidade aqui para apresentarmos esse case, né? Bom, o trabalho que eu vou apresentar juntamente com o Ricardo, né, é um trabalho que vai relatar sobre o desenvolvimento de uma ferramenta para gestão de conhecimento, tá, em uma instituição de ensino superior, né? É, o Ricardo, né, dessa área de análise de sistema, né? Eu também trabalho com isso, mas trabalho mais na área de engenharia, né? E o professor Capelosa, eu, é um especialista também na área e nos ajudou bastante, né? Vamos lá, Ricardo. Bem, né? A acelerada evolução tecnológica demanda inovação contínua nas organizações para manter-se competitivas no mercado. A aplicação da metodologia Designer Science Research, vou passar a chamar de DSR aqui para simplificar, no desenvolvimento e implantação de um portal de processo contribuiu significativamente para otimizar a gestão de mudanças tecnológicas na instituição, né? Então, nós temos um panorama tecnológico atual que é uma evolução muito rápida. O objetivo da pesquisa é desenvolver um artefato para a gestão do conhecimento, das empresas, né? E principalmente na empresa que nós usamos como estudo de caso. E a metodologia é o o DSR para desenvolver e implementar um portal de processos. Tá? Bom, o primeiro desafio, tá, é a identificação de problemas, né? E a identificação desses problemas revelou a necessidade de uma padronização de processo, atualização de documentação, definição clara de responsabilidades e adoção de ferramentas para suportar a gestão dos processos de maneira eficiente. Isso nos levou a desafios enfrentados pela organização, né? A ausência de uma gestão estratégica, eficaz, resistência à mudança. É muito importante que essa proposta de mudança esteja alinhado ao perfil estratégico da empresa, missão, valores, né, políticas de qualidade, né? Integrar tudo isso às inovações tecnológicas com objetivos organizacionais. Bom, qual foi o diagnóstico inicial? A falta de um framework, né, estruturado para a gestão de mudanças tecnológicas. No diagnóstico inicial, né, no estudo de caso, nós notamos essa questão dessa falta desse framework. Bom, o diagnóstico do problema constitui um pilar, uma parte essencial, né, no âmbito da gestão da estratégica da organização, pois promoveu uma análise de condições operacionais, né, atuais da instituição, né? Nessa análise de problema, né, foi detectada aí falhas de gestão das mudanças tecnológicas, retrabalho e resistência organizacional, né? Quanto ao entendimento do impacto, né, complexidade para integrar mais de 80 analistas em instituição de grande porte, né, e superar essas barreiras culturais e tecnológicas desses diversos colaboradores, né? Bom, qual foi o método diagnóstico? Utilização de entrevistas semi-estruturadas e análise da infraestrutura tecnológica, para a gente poder fazer o diagnóstico do cenário e poder implementar as melhorias. Bom, portal de processo, características e base metodológica, né? A aplicação do DSR, né, ao diagnóstico revelou a deficiência na gestão do conhecimento e na padronização dos processos, estando relacionada à falta de integração entre as estratégias de negócio e a área de TI, de tecnologia da informação. O uso da metodologia aplicada, DSR, englobou 3 ciclos principais: relevância, rigor e designer, permitindo uma abordagem sistemática e rigorosa no desenvolvimento e avaliação do artefato, visando melhorar a eficiência dos processos do departamento de TI, né? Então, aqui a gente tem a descrição do portal do processo, que é a proposta, solução
né, para otimizar a gestão. Quais são as principais características? Uma interface intuitiva, né, que possa, né, atender todo esse grande público, né, mais de 80 profissionais. Responsividade, ou seja, uma resposta rápida à demanda colocada. E personalização do fluxo de trabalho. São vários departamentos, né, então é importante que esse portal tenha uma customização para a necessidade de cada departamento. E a nossa base metodológica foi a aplicação de Hevener, né, uma publicação de 2004, para guiar o desenvolvimento. Bom, o Ricardo agora vai, tocar a parte mais técnica do projeto, aí na sequência. Ricardo, você está sem o áudio. Você está sem o áudio. Agora foi. É bom começar de novo esse slide. Esse slide é a apresentação do ciclo de design do DSR, e a aplicação do DSR ao diagnóstico acabou revelando uma certa deficiência na gestão do conhecimento e na padronização dos processos, relacionando isso com a falta de integração entre a estratégia de negócio e a área de tecnologia. No caso, o uso dessa metodologia ela englobou os 3 ciclos, que foi relevância, rigor e design. Isso permitiu que a gente fizesse uma abordagem mais sistêmica e, querendo ou não, também mais rigorosa no desenvolvimento e na avaliação no momento de fazer a criação desse artefato. Isso ajudou a fazer uma melhoria e eficiência dos processos no departamento de tecnologia, principalmente quando nós olhamos para a parte do domínio de aplicação. Ela tinha muitas exigências, mas o pessoal, pelo fato de ter muitas ferramentas tecnológicas, às vezes eles se atrapalhavam em entender como guardar determinada informação, onde guardar e quando guardar essas informações. Então, o desenvolvimento do portal foi muito importante. Esse portal foi, a princípio, requerido alguns requisitos não funcionais, que, no caso, eles seriam características da qualidade do sistema, ou seja, eles deveriam incluir aspectos como desempenho, segurança, facilidade, confiabilidade, entre alguns outros. Então, hoje, nós temos um ambiente que ele precisa, para fazer isso funcionar, rodando em Docker, somente um processador, na verdade é menos de um processador, porque nós conseguimos controlar isso em um container Docker, 64 MB de RAM e aproximadamente 150 MB de disco. Se nós colocarmos isso hoje em tecnologia que qualquer pessoa tem acesso, é praticamente 134 vezes menor a capacidade de processamento de um celular e até 1000 vezes a capacidade de armazenamento de um equipamento top de linha. E eu ainda continuo falando de um celular. Isso é a parte de requisitos já funcionais que o pessoal exigia do portal, que fosse, de certa maneira, apresentasse ações, tarefas, responsabilidades, escopo, descrevesse como executar essas tarefas e que fosse rápido. As pessoas não poderiam necessariamente, ao buscar essa informação, que ela fosse demorada. Então, foram feitos testes, foram aplicadas essas correções, e hoje nós temos um portal que, praticamente para qualquer página, ele leva aproximadamente pouco mais que 2 ou 3 segundos para ser carregado e utilizado. Por quê? Procuramos utilizar tecnologias básicas, que foi HTML, JavaScript e imagens em formato GIF ou PNG para ficar o menor possível, tá? Aí, passando dessa parte, nós teríamos a implementação. Como é que ela ocorreu? A implementação, a operacionalização do artefato, ela seguiu com 6 etapas, que foi o diagnóstico, o planejamento, o desenvolvimento, os testes, né, a implementação e o monitoramento, que ocorre constantemente. Nesse projeto, foi utilizado Scrum e PMBOK, justamente para que tivéssemos a metodologia ágil, mas sem perder as características de controle do PMBOK. Então, isso permitiu que a gente fizesse
tivesse não só eficiência, mas também personalização dos fluxos desses trabalhos e uma redução significativa de retrabalho, para não fazer detectar lá no final do projeto que alguma coisa precisava mudar. O projeto, inclusive, após fazer a combinação desses frameworks, que foi, no caso, o Scrum e o PMBOK, para desenvolvimento da ferramenta, ele permitiu uma gestão mais ágil e mais eficiente no desenvolvimento desse portal, justamente com a personalização dos fluxos e conseguindo fazer os ajustes dinâmicos conforme os feedbacks. No caso, a redução de trabalho, que foi uma diminuição significativa para o pessoal. O alinhamento estratégico aumentou, pois a integração do portal com as estratégias melhorou bastante o alinhamento entre a tecnologia e os objetivos da instituição, potencializando a eficiência e a inovação, e a facilidade de adaptação e escalabilidade desse portal de processos para poder replicar ele em diferentes contextos dentro da própria organização. Hoje ele está só para a parte de tecnologia, mas detectamos que ele pode ser utilizado para outros departamentos, como o RH, financeiro, contabilidade, gestão de estoque, patrimonial, segurança de trabalho, porque a ideia é justamente mostrar como é que funcionam os processos desde o seu início até a finalização. Como considerações finais, a implementação do portal de processos como uma ferramenta, ele representou uma significativa melhoria na gestão do conhecimento e na padronização desses processos. Ele acabou resultando em uma eficiência maior, gerando um impacto positivo, não só para a instituição, mas para os profissionais, porque eles apoiaram e sustentaram a ideia de que, se tiver esses dados padronizados, eles não precisam ficar se preocupando onde guardar e por que guardar. O próprio portal indica isso. E, como conclusão, temos a melhoria na gestão das mudanças, porque com a melhoria da eficácia nessa gestão, o que nós tivemos? As pessoas pararam de, não totalmente, mas pararam com aquele cenário onde só fulano sabe fazer determinada atividade, só outra pessoa sabe fazer determinada atividade. Todas as atividades, responsabilidades, tarefas são determinadas no portal e o como eles devem fazer para entregar os artefatos e onde depositar esses artefatos para possíveis consultas futuras. O impacto principal foi na redução de retrabalho e o alinhamento estratégico entre a tecnologia e os objetivos organizacionais, e o potencial de replicabilidade, como foi dito no slide anterior, que ele pode ser replicado e adaptado para outros departamentos dentro da mesma organização. Pessoal, muito obrigado aí. Fiquei um pouco nervoso. Muito bom. Alguém da sala tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o pessoal da apresentação aí? Algum comentário? Não? Então, eu tenho aqui o meu comentário sobre a apresentação. Assim, a gestão do conhecimento, assim, de algum tempo para cá, ela está sendo fundamental, né, para as organizações. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho desse na Siemens. Não sei se o Alexandre lembra, mas a gente tinha a questão do suporte técnico, onde o pessoal ficava ligando lá e pedindo para os informação que não sabia para os analistas de suporte, né? A gente criou lá um portal de gestão do conhecimento, onde as principais dúvidas o pessoal colocava lá, então os analistas acessavam o portal do conhecimento e que já tinha já a informação lá, que basicamente o pessoal do suporte faz, ficam ligando para perguntar a mesma coisa, né? Que era um universo grande de analistas, né? E aí quando surgiu tipo um produto novo, aí assim, praticamente tinha a mesma dúvida e aquilo saturava a estrutura, né? Então a gente criou essa parte de gestão do conhecimento e acabou ajudando bastante. A gente também fez isso
em call center, a gestão do conhecimento das operadoras do call center, elas poderem acessar uma página e lá ter várias dúvidas já resolvidas, né? Então, ela trabalhava assim, em fase com o portal, né? E a minha pergunta é, quando que foi implementado isso aí? O... Tá sem voz. Oi. Oi. Desculpa. O projeto começou durante o mestrado, foi evoluindo bastante com o apoio não só da minha gestão, mas principalmente com a orientação dos meus professores. Ele começou praticamente em setembro de 2022 e hoje ele já está bem maduro lá dentro do escritório. O pessoal já fez várias alterações, nasceu com um processo, hoje nós temos 5, todos eles interligados, desde o momento em que ocorre um evento que é monitorado por uma ferramenta, até o momento que ele starta o incidente, que esse incidente pode gerar um atendimento na ferramenta de chamado, e o pessoal de requisição de serviço avalia se eles conseguem atuar, e caso eles não consigam atuar, entrega uma tarefa para o pessoal analista para eles atuarem e fazerem a correção do serviço. Então, Ele retro se alimenta aí, né? isso. Isso é importante. Começou com um processo que era cuidar da gestão de mudanças. Hoje ele faz gestão de evento, gestão de incidente, gestão de serviço, gestão de mudança e gestão de problema. Muito bom. Muito bom. Assim, da minha parte, eu fiquei bem satisfeito, viu? Não só com o seu trabalho, mas com os outros também. Aprendi um pouco mais, né, com cada uma das apresentações. E da minha parte, você tem algum comentário, Alexandre? Não, eu só gostaria só de parabenizar os trabalhos, todos eles muito interessantes. Eu acho que todos eles com viés prático muito forte. Ah, e isso eu acho que é o foco dos programas profissionais, né? A gente trazer o conhecimento teórico, né? As abordagens teóricas, mas sobretudo na aplicação prática, né? E aí, portanto, fornecer impacto nas organizações. Acho que os 3 trabalhos, eles mostram isso de uma forma muito evidente, né? Então, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhos, né? Todos os grupos, né? E dizer que eu também fico muito satisfeito porque, de uma forma geral, todos os trabalhos promovem impactos positivos das organizações, né? E Sim. eu acho que é isso que a gente precisa quando a gente está num programa profissional. Quer dizer, a gente não quer, claro, a gente quer contribuir na questão da base de conhecimento, mas, sobretudo, gerar um impacto positivo nas organizações. E os 3 trabalhos mostram isso de uma forma muito clara. Então, meu sentimento também é um sentimento de muita satisfação também em torno dos 3 trabalhos. Muito obrigado, Rubens, pela moderação e parabéns a todos os autores. Obrigado. Obrigado. Agradeço aí ao professor Rubens pela mediação, né, pela brilhante mediação, e principalmente ao professor Alexandre, que nos orientou não só nesse trabalho, como durante todo o curso de mestrado, né? E um ponto relevante do trabalho aí do Ricardo e meu é o fato dele já estar operacional, já estar trazendo resultado para a instituição. Não foi apenas um estudo teórico, né? Mas algo que já está trazendo, né, fortes impactos na instituição que foi aplicada, né? É. Agradeço a todos aí pela presença. Nesse sentido, os 3 trabalhos já estão implementados e gerando resultado, né? Isso é bem bacana, né? Então tá bom. Ô, John, eu só queria só acrescentar eu acho que vocês podem colocar também no trabalho de vocês, é a questão do investimento que foi feito lá que teve ERP, teve equipamentos de IoT, teve BI, né? Então, ver qual que foi o investimento e o payback disso aí, que foi o quê? Qual a redução lá da manutenção, em 40%, né? Eu creio que reduziu muito dinheiro. Então, acho que seria importante também vocês mostrarem qual que foi o investimento lá da empresa A, que ela fez, né, para ter todo aquele suporte tecnológico, e como está sendo o payback disso, né? Como que se pagou com o resultado, né? Então,
O que eu posso dizer, professor, é que esse projeto eu estava conduzindo lá, né? Então, Sim, assim, foi um relato técnico que eu estava à frente. Então, assim, a ferramenta nós já tínhamos lá, nós já tínhamos o ClickSense. Então, o que nós escolhemos? Nós pegávamos uma ferramenta externa, ou construíamos interno. A gente pensou, vamos construir interno. Então, nós tínhamos conhecimento de cubo de dados, tínhamos conhecimento de fazer tudo, e eu era da área de planejamento, finanças, controladoria, e tinha alguém da área de sistema que topou a ideia. Falei, vamos fazer. Então, uma empresa que fatura aí 8, 10 bi, né, uma empresa do agro, e nós falamos, vamos para dentro para fazer. Então, assim, já tinha todas as ferramentas, ela já é uma empresa é, bem avançada na parte do campo, as máquinas já têm sensores, as máquinas agrícolas e tudo mais. Então, a gente avançou com relação a isso. Quando a gente olha para a parte de economia, são números muito grandes. Quando a gente fala em 40% de economia ali de manutenção, nós é, estamos falando em torno de 250 milhões, né? Então, assim, só para ter uma ideia, então são números muito grandes quando a gente fala, tinha muita coisa escorrendo pelas mãos. Então, o agronegócio, ele é um setor muito bacana de se trabalhar, porque ele tem margens muito grandes de eficiência operacional hoje, né? Então, assim, como a diferença de uma empresa para outra do agronegócio é diferença competitiva e gestão de custos, né? Porque, como eu falei, a commodity você não trabalha no preço, quem trabalha é o mercado, a diferenciação é custo, e no custo, o campo, todas as máquinas são iguais, é tudo ferro, né? O que se diferencia é tecnologia. Então, então, o que você vai fazer com a tecnologia no campo? Todo mundo está conectado, todo mundo está coletando dados. Aí o que você faz com esses dados? Se tua equipe do back-office não estiver bem alinhada, tua contabilidade, teu financeiro, teus suprimentos, teu almoxerifado, não souber utilizar esses dados, que adianta você coletar um monte de dados em tempo real lá? Tem um monte de TV, um monte de painel. Para quê? Então, assim, o que nós fizemos foi começar a tomar decisão em cima disso, sim, né? E aí, quando você começa a tomar decisão em cima disso, você começa a ter economias reais. Então, assim, foi muito bacana isso, né? sim. É E esse transformar o dado em trabalho, informação e em conhecimento, né? então, E assim, ter foi um lucro em trabalho cima muito disso. bacana. Então, muito bom, muito bom. Então, tá trazendo É, números, né? é isso aí. Então tá bom, vou encerrar então a nossa sala. Agradeço a todos os participantes aí, parabéns para todos. Espero encontrá-los aí na nossa jornada acadêmica aí. Tá bom? Então, tchau. Tchau, bom final de Boa noite semana. a Tchau, todos, bom tchau. final Boa de noite. semana para todos. Todos Boa aí. noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.